Olá, queridas irmãs, queridos irmãos da Messe. Para nós é uma alegria mais uma vez retornarmos à casa, ainda que dessa forma virtual, para mais uma conversa, para mais algumas reflexões a respeito de temas analisados à luz da doutrina espírita. Antes de iniciarmos a nossa fala, gostaria de fazer um convite. No próximo dia 9 de março, às 20 horas, no Clube Verde, o nosso querido Divaldo estará mais uma vez conosco em Ponta Grossa. Ele que vem a Ponta Grossa desde o ano de 1954, ininterruptamente. Os 2 únicos anos que não esteve presente conosco foi 2021 e 2022 por conta da pandemia. Mas em todos os outros anos ele esteve conosco, fundando casas, auxiliando amigos, criando grupos, dando a sua contribuição para as terras princesinas. Então, para nós é uma alegria mais uma vez termos ele aqui e estendemos o convite a todos que estejam lá. A entrada é franca, não há cobrança de ingressos. É importante que nós prestigiemos alguém que ama a nossa cidade. E o tema de hoje tem muito a ver com o nosso querido Divaldo. Vamos falar um pouquinho a respeito da gratidão. A gratidão como o caminho para a paz interior. A gratidão é uma virtude daquelas que nós não temos o hábito ainda da sua utilização. Nós nos esquecemos ou não nos recordamos de colocar em prática no nosso dia a dia essa gratidão. Quantos de nós nos emocionamos, muitas vezes até as lágrimas, quando ouvimos o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, cantado por Divaldo no final das suas palestras, das suas conferências. Mas quantos de nós paramos para refletir a respeito dessa mensagem? O que ela traz para nós? As reflexões que nos faz recordar que nós temos muito a agradecer. Nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. E nós, normalmente, como boas crianças, preferimos a parte do pedido. A Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, no capítulo dedicado um dos capítulos dedicado a esse tema, vem nos dizer que a gratidão, assim como outras virtudes, é algo que já está em germe em nosso interior. Assim como nós temos o amor, a tolerância, a paciência, a benevolência, a caridade, a gratidão já está em germe. Porque Deus, quando nos criou direcionado ao caminho do bem. Nós, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, ainda nessa condição de espíritos em evolução, no começo da sua jornada, optamos por caminhos equivocados, por caminhos diferentes, mas, no entanto, essas virtudes já estão em germe. Basta que nós, como um bom agricultor, como um bom alguém que lida com a terra, adubemos e cultivemos essas virtudes para que elas cresçam, para que elas apareçam e que de nós brote esses sentimentos, muitas vezes servindo como exemplo para outras pessoas. Porque cada vez que nós agimos no bem, as outras pessoas observam e muitas se sensibilizam e acabam por nos seguir. Então a gratidão é um ato de reconhecimento e ao mesmo tempo uma demonstração de humildade. Pois que entendemos com o ato da gratidão que aquilo que Deus ou outrem nos tenha feito fez a diferença em nossa vida. Mudou alguma coisa, melhorou alguma coisa dentro de nós ou ao nosso redor. Então, e ainda nos ensina que nós, sim, dependemos uns dos outros, que nós não somos autossuficientes, que Deus nos trouxe a lei da sociedade para que nós possamos conviver uns com os outros. E a gratidão é uma forma de dizermos a Deus que nós entendemos essa condição e estamos felizes com ela. Que nós estamos vivendo com os outros e auxiliando os outros de alguma forma e sendo auxiliados com toda certeza. Divaldo, em uma de suas palestras, vem nos esclarecer
Da seguinte forma, eu peço licença para fazer a leitura para que a gente não perca as palavras do nosso querido Divaldo. Ser grato é mais do que nos limitarmos ao ato da recompensa, como se fosse uma troca. Você me faz um bem e eu automaticamente me coloco na condição de quem tem a obrigação da retribuição. Como um comércio frio, porque há favores, há serviços, há gestos que nunca poderão ser pagos. E tudo que aconteça dali para frente, em especial as alegrias e as venturas, as felicidades, serão consequências daquele ato inicial. Uma vida salva não pode ser paga. Então a gratidão é muito mais do que uma simples retribuição. Analisando essas palavras de Divaldo, nós conseguimos elevar um pouquinho mais o nosso conceito de gratidão, porque tudo o que nós fazemos, uma causa, vai gerar um efeito. Então, quando esse efeito, quando essa causa é boa, no caso a gratidão, no caso um ato que alguém nos tenha feito para nos auxiliar em determinadas situações, isso vai gerar um efeito. E nós não temos condições de medir ou de imaginar as consequências que advirão desse ato. Então, como o próprio Divaldo fala, uma vida salva não tem preço. Como é que nós vamos mensurar os benefícios de uma vida salva? Quantos anos a pessoa vai viver e vai levar aquele sentimento, aquela gratidão, ou tudo aquilo que ela faça em prol dos outros, em prol da humanidade, por conta de um ato que nós praticamos lá atrás. Então, essa gratidão, ou esse sentimento de gratidão que nós temos por esses momentos, não tem preço. E não há como nós retribuirmos uma situação dessa aí. Então, a gratidão é um sentimento mais completo, porque o grato nunca espera dos outros no sentido de favores, ou recompensas, ou agradecimentos. Ele serve pelo amor de servir, pelo amor à vida e pelo reconhecimento das bênçãos divinas. O grato age como a parábola do semeador, em que ele lança sementes em alguns locais que tem pedregulhos, outros locais com espinheiros, e outros que nascem em terreno fértil, e dali se multiplica. Isso, assim é o coração do grato. É aquele terreno fértil para tudo que a vida oferece. O grato jamais tem tempo para ficar se lamentando ou buscando culpados para as situações da vida. Muito pelo contrário, aquele que tem o sentimento da gratidão em si, já brotado, já desenvolvido, agradece por tudo aquilo que aparece. E nesse sentido, Joana de Ângeles, mais uma vez no livro Psicologia da Gratidão, ela vem nos ensinar que existem 3 tipos de pessoas frente à gratidão. E aqui eu vou pedir licença mais uma vez para a gente fazer a leitura do que está no livro, para que a gente possa fazer reflexões. O primeiro tipo, existem aquelas pessoas que sequer agradecem as dádivas recebidas, estão sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, fugindo para a situação egotista. E aí nós vemos nessa primeira condição a maior parte da humanidade. Quantos de nós nos queixamos de tudo e de todos? Quantos de nós gastamos o nosso tempo a reclamar das situações, a nos colocar como se fôssemos os últimos homens do mundo porque estamos com um determinado sofrimento? E jamais nós paramos para agradecer, mesmo quando as pessoas vêm e nos oferecem ajuda e fazem aquilo que se propuseram a fazer, nós não lembramos de agradecer porque estamos reclamando, porque estamos achando alguma coisa ruim, porque algo está errado e nós nos esquecemos daquele ato, daquela situação em que o companheiro vem doando seu tempo para nos oferecer auxílio. E Joana continua: outras pessoas sempre agradecem todas as alegrias que fruem, mas esquecem-se de agradecer pelos embaraços que não ocorreram e os insucessos que não aconteceram. Quantos de nós
lembramos-nos de agradecer as benesses que recebemos. Ficamos felizes e somos gratos por aquilo que recebemos, mas esquecemos de agradecer aquele mal que não nos atingiu. Muitas vezes é um mal que nós não sabemos, nem saberíamos, a maior parte das vezes nós nem saberíamos o que ia acontecer. Por exemplo, eu perco um avião e esse avião cai. Eu saio um pouquinho atrasado de casa e naquele momento aconteceria um acidente de trânsito, ou por conta dessa minha demora, ou desse atraso que aparentemente era um mal, eu acabei evitando uma situação pior. Evito uma tragédia ou qualquer coisa assim. São essas situações que nós não sabemos e nunca saberemos que ia acontecer, que nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Então é comovente quando o Divaldo nos fala uma conversa que ele teve com Joana, em que a Joana propunha exatamente isso. Ele agradecia todas as vezes os bens que chegavam, e ela falava, então você deve agradecer também o mal que não te atinge. Porque esse mal que não te atinge, e se te atingisse, com toda certeza teria prejuízo à sua desenvoltura, à sua encarnação. Então, são dois pontos que nós devemos agradecer. Mas Joana continua, ela diz assim: finalmente, há aqueles que sabem agradecer a alegria que vivenciam, as dificuldades que não se tornaram impedimentos, e as dores que as alcançaram, entendendo que em tais acontecimentos estão incursos na lei da causa e efeito, porquanto somente lhes acontece o que é melhor para o seu processo evolutivo. Então, ela nos coloca uma terceira categoria de agradecimento. Nós devemos sim agradecer também o mal que nos chega. Nós agradecemos o bem que recebemos, agradecemos pelo mal que não nos atinge, mas devemos também ser felizes e agradecer o mal que nos chega. Porque se esse mal nos chega, é porque houve permissão de Deus. E como Deus é um Pai de amor, tudo aquilo que chega até nós é com a sua permissão e para o nosso bem. Então, é a consequência da lei de causa e efeito. Lá atrás, em algum momento eu errei, hoje estou ressarcindo esse erro através do problema ou da dor que nos chega. E aí me recordo de Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela assina como um espírito amigo, a mensagem que, para mim, é a que mais me comove, dentro de tantas mensagens bonitas e reflexões importantíssimas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, essa mensagem que tem como título A Paciência, que está no capítulo 9, o item número 7, em que Joana, o título do capítulo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, Joana inicia a mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor vos marcou nesta vida para as glórias no céu. Joana tem a capacidade, ou aqui assinando como espírito amigo, tem a capacidade de mudar o foco da dor. Mudar o foco do problema, da desgraça, da infelicidade, de algo ruim para uma bênção. Então ela inicia: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E se nós formos continuar o raciocínio, nós vamos entender outra situação. Não é para qualquer um. Deus envia a dor aos seus eleitos. Não são todos que recebem. Só isso já seria motivo de felicidade. Mas a nossa resignação nesse caso, nesse sentido, é um ato de gratidão. Eu entender que estou passando pela dor, não porque Deus é cruel ou porque Deus quis me castigar, porque Deus não castiga ninguém. Nós nos impomos determinadas penas para que nós nos reparemos erros anteriores. É a lei de causa e efeito. Aquilo que eu fiz de equivocado vai me gerar um transtorno, assim como tudo aquilo que eu fizer de bem vai me gerar uma situação tranquila. É nesse sentido.
Então eu vou aceitar a gratidão, vou ter a gratidão não porque alguém me disse, porque um sacerdote de determinada religião está me orientando a fazer, mas porque eu já entendi que não preciso mais reagir de forma negativa a esse sentimento de dor. Eu sei que nada me acontece por acaso. E existe uma diferença entre crer, acreditar e saber. Porque eu creio hoje, deixo de crer amanhã. Eu acredito hoje, deixo de acreditar amanhã. Mas aquilo que eu sei, eu não deixo de saber. Mas então, mesmo que essas aparentes infelicidades surjam na minha vida, elas estão me libertando de ações do ontem. Eu estou limpando o meu nome de ações que ontem eu fiz errado. E esse ontem pode ser nessa vida, como pode ser em vidas passadas. E em geral, quando nós não encontramos nessa vida uma causa que possa ter gerado aquela dor, obviamente essa causa vem de vidas anteriores, porque Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, não permitiria que algo ruim me acontecesse se eu não estivesse devendo nada. E uma amiga recentemente me disse que a doença do corpo é o remédio da alma. Então, essa reflexão que nós temos aqui, se eu tenho essa doença, é porque ela está melhorando, ela está trazendo a cura para o verdadeiro doente, que não é o corpo, é a alma. E aí então nós refletimos, baseado nessas informações que lemos em o Evangelho, quanto a nós mesmos. Qual a nossa postura em relação aos problemas? Qual a nossa postura em relação à dor diante da vida? Será que nós temos já essa postura da gratidão? Ou ainda estamos como aquela criança que não aceita ou não entende um não que o pai dá? E hoje está terrível essa situação, né? As crianças muitas vezes acabam sendo ditadores dentro de casa. Porque a reclamação é o nosso esporte preferido. Nós adoramos reclamar. Reclamar de tudo e de todos. Se está chovendo, está ruim. Se está sol, está ruim. Se está frio, está ruim. Se está calor, está ruim. Nós nunca estamos satisfeitos com as coisas. Nós adoramos reclamar. Somos como filhos ingratos, que ao invés de agradecermos todo o universo de possibilidades que Deus coloca à nossa disposição, preferimos reclamar. Em geral, reclamamos do supérfluo, daquilo que mais vai nos perturbar do que nos harmonizar. Então nós reclamamos, por exemplo, que não somos felizes, porque buscamos a felicidade em lugares diferentes, em lugares estranhos, em lugares que não está. E aí me lembro de um poema de Vicente de Carvalho que tem como título Felicidade, que diz assim: existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Esse poema nos traz uma reflexão importantíssima, porque nós colocamos as nossas condições para a felicidade sempre distantes de nós. E aí volto mais uma vez a Divaldo, me recordando de uma história que ele conta, uma história da sua vida, uma história divertida da sua vida, que ele conta de uma situação de uma companheira de trabalho, de uma colega de trabalho dele, enquanto ele estava trabalhando no IPASE, em que ela um dia parece feliz no trabalho, porque havia arranjado um namorado. E aí o Divaldo, na sua conversa, fala: então você está feliz porque tem um namorado. Mas eu seria mais feliz se eu me casasse. E pede que Divaldo ore para ela que o noivo casasse. E Divaldo, então, atendendo ao pedido, faz algumas orações durante algum tempo e ela se casa. Aí Divaldo chega: então agora você está feliz porque você está casado? Ela: quase. Porque quem casa quer casa, e hoje nós estamos vivendo na casa da minha sogra. Então eu seria feliz quando eu tivesse uma casa. E pede que Divaldo mais uma vez faça oração para que os espíritos intervenham no sentido de ela conseguir a sua casa. E Divaldo atende o pedido, e ela aparece um tempo depois com uma casa. E daí Divaldo chega: então agora você é feliz, porque você já é casado e você tem a tua casa. Ela: quase. Porque como nós moramos longe, nós dependemos de 4 ônibus para vir trabalhar.
Aí eu seria muito feliz se eu tivesse um carro. E Divaldo, mais uma vez, atende ao pedido, faz as orações, e um dia ele chega a trabalhar de ônibus e ela chega com um carro. E aí ele fala, agora você é feliz. Porque você já é casada, você tem casa e você tem carro. Ela quase. Para eu ser feliz, eu preciso de um filho e uma filha. E aí Divaldo, mais uma vez, auxilia nas orações. Ela tem um filho, ela tem uma filha, e ele chega, agora você é feliz. Você já é casada, tem casa, tem carro, tem filho, tem filha, não te falta mais nada. Ela quase. Agora eu preciso que eles cresçam, se formem, e vão trabalhar como gerente do Banco do Brasil e trabalhar na Petrobras, que eram empregos que estavam muito em voga naquela época. Ou seja, ela sempre colocava a felicidade onde ela não estava. E mais tarde, depois que os filhos crescessem, possivelmente ia ser feliz somente quando os netos viessem, e quando os netos fizessem aquilo. Ou seja, nós vamos sempre colocando situações à frente para que nós impeçamos a nossa própria felicidade. E essa história do Divaldo, que claro, contado por ele é muito mais divertido, porque ele vivenciou a história, mas serve-nos de exemplo de como nós somos. Nós temos muito mais a agradecer, conforme nós vemos no poema da gratidão, do que a pedir. E nós sempre colocamos a nossa felicidade no pedido que não chegou. E que talvez não chegue, porque a nossa felicidade muitas vezes está muito distante. O nosso objetivo para ser feliz está muito distante de onde nós estamos. E eu tenho um amigo que não é espírita, mas ele dizia sempre assim, se eu não sou feliz hoje, não vai ser com R$1 milhão, R$1 milhão a mais que eu serei feliz. Porque eu preciso ser feliz como eu estou, para que eu possa aí sim poder aproveitar esses recursos a mais que me são colocados. Porque a ingratidão é uma falta de amadurecimento psicológico do ser humano. Ainda agimos como aquela criança que quer um doce ou quer um brinquedo e fica de birra porque não ganhou naquela hora que gostaria. A gratidão, para o ser consciente, para o ser amadurecido já psicologicamente, vai aparecer mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo naquelas horas de dor, mesmo naquelas horas de dificuldade. A gratidão está lá. Eu posso não estar feliz naquele momento, mas eu estou grato porque aquele momento chegou a mim, porque eu tenho condições de ajudar e porque eu sinto a presença de Deus nessas horas difíceis e que muitas vezes nós nos escondemos. Quando nós dizemos assim, na prece que Jesus nos ensinou, seja feita a tua vontade, que nós muitas vezes falamos mecanicamente e não paramos para prestar atenção naquilo que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo com essa frase que eu estou resignado, que eu estou aceitando os desígnios de Deus. E é um ato de gratidão por tudo aquilo que eu tenho. Quando eu digo seja feita a tua vontade, significa que a vontade de Deus me basta e me torna feliz. E por isso eu sou grato por ela. Mas na verdade, como dizia a minha sobrinha, nós na verdade gostaríamos de dizer seja feita a minha vontade. Quando a minha vontade muitas vezes é equivocada e vai me gerar consequências desagradáveis no futuro. Talvez agora um momento de felicidade, um momento de alegria, mas um momento que é instantâneo. É um momento que passa, um momento que desaparece com o tempo e as consequências permanecem. Então muitas vezes aquilo que para mim hoje é uma felicidade vai se tornar um tormento amanhã. Aí, sermos gratos é sermos felizes. Todo aquele que é grato à vida está oferecendo a Deus a sua oferenda do sentimento mais nobre. Sejamos então gratos por tudo que temos, por tudo que somos, pela vida com problemas, sem problemas e apesar dos problemas. Que a nossa gratidão seja demonstrada pela alegria de viver, pelo bom ânimo que distribuímos. Lembrarmos sempre que nós somos filhos de Deus e que Deus, por amor, nos colocou na sua obra
como parte integrante da criação. E só isso já seria o suficiente para nós nos sentirmos infinitamente felizes. Vamos refletir a respeito da gratidão, então. Buscar sermos gratos por tudo aquilo que nos aparece. Sermos gratos pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos atinge e que nós nem sabemos da sua existência. E sermos gratos também pelo mal que nós temos como retorno das nossas más ações, mas que é uma parte importantíssima da nossa reharmonização perante as leis divinas. Lembrando a minha amiga, a dor no corpo ou a doença no corpo físico é o remédio da alma. É com muita alegria, então, que nós nos despedimos, deixando essas reflexões, desejando a todos muita paz e nos vemos no dia 9 na palestra do nosso querido Divaldo.